Seja muito bem-vindo, esse é o canal Versão Brasileira. Nós estamos aqui hoje recebendo um querido amigo, o nosso convidado. Ele é professor, ele é pastor e ele é um grande amigo. Nós estamos aqui hoje com o meu querido Thales Violante. Satisfação total ter você aqui com a gente. Obrigado. Hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em relação àquela decisão que o presidente Donald Trump tomou em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Foi uma decisão que muitos especialistas disseram que é perigosa. E nós vamos discorrer aqui um pouco sobre o contexto histórico bíblico dessa decisão. Eu trouxe um especialista aqui para estar nos auxiliando nessa pequena jornada que a gente vai fazer para levar informação até você, meu querido. Você aí que só fica procurando no Wikipedia as coisas, que quando vai procurar só sabe criticar os outros, mas não sabe estudar. Você sabe que o brasileiro é um povo que opina sobre tudo, mas não estuda sobre nada, né? Então, para levar conhecimento até essa cabecinha sua, nós estamos aqui com um especialista hoje e hoje nós vamos tratar desse assunto, beleza? Então fica ligado aí. E a primeira dúvida que a gente tem aqui, que eu quero ver com o nosso querido amigo aqui, Thales, Deus, ele prometeu a terra de Israel para os filhos de Abraão, para os judeus. Como é que funciona isso? Eu vou falar no contexto bíblico, histórico, né? Nós temos não só literatura bíblica, como extra bíblica, informações sobre isso. O que é Israel? Nós cremos, né, na visão cristã, nós cremos que Deus criou o mundo. E quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e de Adão ele criou Eva. E esse casal, todo mundo sabe, houve uma queda, esse casal saiu da presença de Deus e trouxe sobre si condenação. Essa é a cosmovisão cristã. E Deus vai em busca desse casal. Deus fala assim, olha, vocês fizeram uma coisa muito errada, mas eu vou lançar um plano de salvação para vocês. Deus vai em busca de Adão, vai em busca de Eva. Isso encontra-se lá no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15. Dentro da descendência daquela mulher vai sair um homem que vai comunicar para a humanidade um plano de salvação. E Deus, para comunicar com a humanidade, ele precisa comunicar através da sociedade. E ele vai criar uma sociedade. Qual sociedade que ele vai criar? Uma sociedade que hoje a gente chama de Israel. E ele vai tirar um homem chamado Abraão, lá da Babilônia, e vai chamar, olha, vem para uma terra que eu vou te dar. Qual é essa terra? É a terra de Canaã. Quem que habitava na terra de Canaã quando Abraão é chamado? Os descendentes de um filho de Noé, chamado Cã. Os descendentes de Cã foram habitar ali. A região onde está no Mediterrâneo. Se você pegar o Egito e ir para o deserto do Sinai, acima do deserto do Sinai, de frente para o mar Mediterrâneo, você tem ali a região de Canaã, onde hoje é Israel, a faixa litorânea é Gaza, mais para o norte o Líbano. Vão ser escravos durante 400 anos, mas vão voltar para cá, porque eu vou dar essa terra até que a medida da iniquidade dos amorreus tenha acabado. Aí vai começar toda essa história de Abraão, vai ter Isaac vai ter Jacó vai ter 12 filhos, esses 12 filhos vão morar no Egito, convidados por José. Ali a população judaica vai crescer, vai sofrer opressão, vai aparecer um libertador, todo mundo conhece, principalmente através das novelas, né, que é Moisés. Nós temos ali o contexto dos 10 mandamentos, o povo sai do Egito, vai para o deserto, fica 40 anos. Ali levanta um líder chamado Josué. Esse Josué, sim, literalmente ele entra em Canaã e toma posse daquela terra. Essa questão da terra de Israel tem a ver com os dois? E eles também proclamam que a terra é deles por conta disso? Quando Abraão é chamado, ele crê no chamado de Deus e para a terra que Deus anunciou para ele. A esposa era estéril, a Sara. Só que às vezes a gente passa despercebido ali. Ele desce para Canaã e ele vai para o Egito. E chega no Egito, até Faraó pega Sara e coloca lá no harém, Deus revela. E Abraão fala que ela é irmã dele, mesmo sendo meia irmã, né? Ele contou uma meia verdade.
E quando Abraão sai do Egito, ele sai com posses, com escravos, com tudo. Sobe ao céu, montado num ser, meio mula, meio jumento, chama Burak. Ele sobe e ele recebe o Alcorão. Então, eles também tomam para si, os muçulmanos, Abraão como patriarca. Então, essa briga territorial, antes de tudo, é uma briga, entre aspas, familiar. É ideológica e religiosa. E nós, como nós somos cristãos, nós temos uma visão bíblica. No capítulo 16 de Gênesis, quando a Agar é expulsa da presença de Sara, e ela entra num certo desespero e ela vai para o deserto, um anjo aparece para Agar, a mãe de Ismael, fala com ele assim: ele vai ser igual um jumento selvagem, ele vai ter força nos braços, ele vai fazer fronteira com seus irmãos e sempre vai haver guerra entre eles, sempre vai haver discordância. E hoje, se você pegar o mapa de Israel, você vai no norte, tem Líbano, tem Jordânia, tem Arábia Saudita, tem o Egito. Então você vê que hoje Israel, né, Jacó, Isaac, está todo rodeado por Ismael. O território judeu é um território minúsculo. Muito, né? Pequeno. E muito todo mundo quer. O grande conflito ali é o território de Israel por completo ou somente a terra de Jerusalém? É o território por completo. Você tem hoje a Liga Árabe, né? Você tem os países árabes, e não é só você ver na internet, não é nenhuma, eu não estou especulando em nada. A cosmovisão, a visão dos islâmicos, né, dos árabes que estão ali, principalmente, eu já vi uma entrevista da autoridade máxima ali do Monte do Templo, das mesquitas, ele dizer catedralmente assim: Israel não tem vínculo nenhum histórico com o Monte do Templo, nenhum. E isso entra em contradição com tudo que nós vemos na história, na Bíblia, né, e tudo. Tanto é que quando eu estava vendo lá o Facebook do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele coloca lá na sua foto lá de mural o Arco de Tito. O que é o Arco de Tito? O Arco de Tito, na época do Império, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, né, ele parte para Jerusalém, faz um cerco em Jerusalém, e Jerusalém é destruída, né? Eles destroem o templo. Ali no ano 70, os judeus são dispersos, eles saem de Jerusalém, são expulsos. Existe um massacre em Jerusalém. Todo imperador romano, quando vence uma batalha, ele quer construir os seus marcos, né? Sim. E Tito, quando se tornou ali o imperador de Roma, ele construiu um arco. E dentro desse arco você tem lá, tipo, a mostra da sua vitória, e tem os espólios de guerra. E você vê nitidamente lá um desfile onde o menorá do templo é apresentado. E é só você ir em Roma, cidade antiga de Roma, você vai ver lá, tem um arco lá, é um documento histórico, é um documento arqueológico, irrefutável da história, da relação de Israel com o Monte do Templo. Não tem como negar isso. Em 1947 foi dado o status de país, né, para Israel, aquele território como sendo judeu, né, propriamente dito. A gente tem que entender que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo está muito em choque, né? O Holocausto foi uma coisa muito séria. E não existia a ONU, né? Era a Liga das Nações. E elas tinham um plano proposto de partilha da Terra Santa. E foi feita uma partilha. Você vê ali que eles colocam alguns pontos para Israel. Falaram, nós estamos com a partilha, aí vai ter na época até muito famosa a declaração de Balfour, que fez 100 anos, né? Já no período da Primeira Guerra Mundial. E as ligas as nações falaram, nós vamos dar um Estado ou não para Israel. Inclusive tem até uma votação na ONU, onde quem foi o presidente, né, um brasileiro, né? Brasileiro, o Oswaldo Aranha. E eles decidem essa partilha, e quando a Inglaterra, né, quando o domínio de Israel, eles saem, que vai dar no dia 14 de maio de 48, o Ben Gurion declara a independência de Israel. Só que a Liga Árabe não aceitou, e imediatamente começou a guerra. Aí é a guerra árabe-israelense.
durou até meados de 49, e Israel saiu... Além de Israel ter vencido a guerra, aquela delimitação feita pelas Nações Unidas, Israel expandiu mais aquilo. Aí começa a tomar colinas de Golã, começa a expandir, sendo que dentro dessa partilha, Jerusalém não era nem de Israel e nem da Liga Árabe, dos palestinos, é uma cidade internacional. Aí vão ter mais guerras, tem uma guerra tão famosa que é a Guerra dos 6 Dias. Aí sim, nessa Guerra dos 6 Dias, onde o presidente do Egito era o Abdul Nasser, eles invadem, começa a formar suas tropas ali no Sinai, tem o rei da Jordânia. Aí foi uma guerra onde que Israel estava em pânico, né? Você tem muita literatura falando sobre isso. Tinha-se nas rádios do Cairo, em hebraico, falando: nós vamos liquidar vocês, vamos empurrar vocês para dentro do mar. E sendo que o povo estava em pânico em Israel. Aí, uma jogada aí de estratégia, até foi autorização do Moshe Dayan, Israel parte para a guerra antes e aniquila toda a força aérea egípcia em solo. Então, além de Israel ser atacado por todos os seus vizinhos, um país ínfimo de, sei lá, na época, menos de 6 milhões de habitantes. E tinha 9 aviões, e as pessoas tiveram que comprar o avião clandestinamente na França. Tem relatos, eu tenho até o livro aqui, o Porta dos Leões, né? Isso é um livro de pessoas que relatam, é um documentário, pessoas que estiveram na guerra e relatam o ocorrido. E nessa guerra, aí sim, Israel toma um monte do templo. E a gente, vindo aqui agora para esse contexto atual, em 1995, os Estados Unidos aprovaram uma lei, né? Os Estados Unidos é a maior potência mundial, então o que eles falam sim tem muita relevância, né, no cenário internacional. Tem. Em 1995 aprovaram uma lei para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Muita gente aí não sabe, mas a capital de Israel, propriamente dita hoje, para a comunidade internacional é Tel Aviv. Tel Aviv, né? Então todo mundo acha que é Jerusalém, né? Mas é um erro, não um erro, né? Mas uma forma de expressão talvez errada. E não deixa de ser muito confuso. Não deixa de ser. Para o judeu é Jerusalém. Para o judeu é Jerusalém. E a gente vê que agora, quando você reconhece, isso tem um peso muito grande, né? Sim, todos os presidentes anteriores ao Donald Trump, posteriores à lei, né, e anteriores a ele, disseram que iriam reconhecer Jerusalém como capital de Israel, mas acabaram não o fazendo. Quais as implicações hoje, 2017, com todo esse cenário que está acontecendo? O presidente Donald Trump, ele reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Quais as implicações? Eu vou uma implicação assim fora do contexto bíblico. Vai trazer muito problema, muito transtorno, porque você tem ali um reconhecimento e ele vai transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso seria uma espécie de afronto à Liga Árabe, principalmente os palestinos, todos esses países, Jordânia, toda essa linha árabe e muçulmana, né? Que a gente tem que entender que árabe é uma coisa, muçulmana é outra. E isso é um choque, assim, como eu disse, de ideologia e de religião. Eles não vão aceitar. O líder da Palestina, que também tem muita ligação com o Hamas, né? Eles falaram assim: olha, nós não vamos aceitar e nós queremos que os Estados Unidos saiam urgentemente das negociações de paz. Mas, vendo também num contexto bíblico, a gente entende que as profecias bíblicas elas vão se cumprir. Nós temos um profeta que no Antigo Testamento que ele chama Zacarias. Ele profetizou ali no 4º século antes de Cristo, 400 e poucos anos antes de Cristo. Ele que profetizou que o libertador de Israel, que ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho, ia entrar pela Porta Dourada, descer pelo Monte das Oliveiras e entrar no templo. E isso aconteceu 400 e poucos anos depois, o dia, né, que até os católicos chamam de Domingo de Ramos. Ele profetizou e aconteceu.
E ele profetiza no seu capítulo 12, o verso 2 e 3, que Israel ia se tornar um cálice de estontear para todas as nações da terra. Traduzindo aqui para Jerusalém ia se tornar um grande problema para o mundo. Só que ele também diz lá no capítulo 14 que as nações, vai haver um cerco a Jerusalém, vai haver uma guerra de vários países contra Israel. Só que nesse contexto vai acontecer a segunda volta de Cristo. Ele fala lá no capítulo 14, no verso 4, que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E o monte vai até fender no meio. Então tem todo um cenário pré-apocalíptico nessa decisão. Tem. É um cenário pré-apocalíptico. Quando você tem um livro de Apocalipse, que é as revelações que o João recebeu na ilha de Patmos, o apóstolo João, tem muito ali a ver com Daniel, Ezequiel e Zacarias. E o Zacarias é um profeta do Antigo Testamento que é uma espécie de Apocalipse. E ali vai acontecer uma grande batalha. E a gente não pode esquecer também que quando a última vez Jesus foi visto, foi no Monte das Oliveiras. E o texto é claro, ele é levantado aos céus, ele literalmente subindo, como se fosse um balão de hélio. E as nuvens o encobrem, e os apóstolos ali, as pessoas todas em pânico olhando, até precisa aparecer, né, anjos, e fala com eles, olha, não assusta não, do jeito que ele subiu ele vai descer. Então nós que somos cristãos, nós que acreditamos na Bíblia, a gente tem que entender que nós estamos num mundo racionalmente, né, intelectualmente, para a gente, para o mundo, essas coisas são loucura. Mas nós estamos num mundo físico que está e vai estar sujeito a coisas que a gente chama miraculosas ou cósmicas ou fantásticas, ou talvez até uma coisa que assim, impossível de uma mente não nascida de novo acreditar. Como você vai acreditar se uma pessoa que não é nascida de novo, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não teve uma experiência com Deus, a pessoa que fala assim, como que alguém vai vir descendo do céu flutuando e vai vir entrar na guerra? É muito irreal, né? É muito irreal. E a gente, até nós como cristãos, a gente não consegue explicar isso racionalmente. Porque a nossa ligação mais tênue com Deus, ela está no campo da fé, né? No campo das ideias, no campo do abstrato. E hoje é interessante também a gente ressaltar o tanto que Israel incomoda a elite globalista, o tanto que Israel incomodou os nazistas, o tanto que Israel incomodou num contexto geral os comunistas, o tanto que Israel é uma pedra no sapato de todo mundo que quer fazer uma revolução, né, por assim dizer, que quer tornar o mundo melhor. E todo mundo acaba tropeçando em Israel e tenta, às vezes, acabar com aquele país de hoje, eu acho que menor que o estado de São Paulo, né? Se eu não me engano, um pouco maior. Se você entende bem o mapa do Brasil, ele mais ou menos o tamanho de Sergipe. O tamanho de Sergipe. Mesma extensão de Sergipe. Você sai ali do Negev até você subir lá no Hermon, lá em cima, nas colinas de Golã, você num carro, sem muita correria, você atravessa o país em 3 horas, sem estresse. Você que já foi lá em Israel, eu ainda não tive essa oportunidade de ir. Espero poder brevemente ir. Em questão das fronteiras, eu sei que é tudo muito próximo, né? Mas como que funciona quando você vai lá? Hoje em dia deve estar um pouco mais, o clima mais tenso, né? Mas quando você vai lá, você consegue passar de um país para o outro? Como que funciona? O brasileiro, ele é muito bem aceito, né? O brasileiro, o árabe gosta muito de brasileiro, o judeu também gosta. A gente está muito associado lá a futebol. Neymar? Não, eles conhecem muito o Ronaldinho. O Neymar talvez agora, né? Mas eles gostam muito do Ronaldinho. E você às vezes vai visitar o Muro das Lamentações, né? Ali é uma coisa muito tênue, porque você tem assim aquele muro, né? Pro lado de cá do muro, onde aqueles judeus ficam, você vai estar caminhando para o bairro judeu. E em cima é a esplanada das mesquitas. Tem a mesquita de Omar à direita, mas acima tem o Domo da Rocha. E para você subir ali quem controla ali, mesmo que o exército de Israel faça a segurança, é a polícia jordaniana. Dentro? Ali já é considerado Jordânia, né? Eles que fazem a segurança ali. Você vai ver que tem uns soldados, eles usam a calça azul marinho, uma camisa azul, e tem no símbolo, assim, na camisa deles tem o Domo da Rocha. Eles é que fazem a segurança.
Então quando eu fui entrar, eu estava no muro, passeando, quando eu subi para entrar, que a gente sobe por uma rampa, um cara me parou. Aí eu falei que era do Brasil, quero conhecer o cara já não me barrou mais. E para o pessoal que está em casa entender a dimensão dos locais, é como se fosse um bairro do lado do outro. Jerusalém, principalmente depois da Guerra dos 6 Dias, depois do dia 18 de junho de 67, Israel toma um monte do templo inteiro. Toma um monte do templo. Quando Israel toma um monte do templo, até teólogos da época falaram assim, opa, lembrou de Lucas 21, verso 24, onde Jesus fala assim, a minha vinda vai se dar, mas o tempo dos gentios em Jerusalém vai acabar. Então quando Israel toma um monte do templo, ele fala, opa, acabou o tempo dos gentios. Então Jesus está às portas. Mas dias depois o Moshe Dayan devolve para a Jordânia a esplanada das mesquitas, mas fica com o Muro das Lamentações. Então, desde o ano 70 depois de Cristo, no dia 18 de junho de 67, pela primeira vez, o judeu tem autonomia ali do lado oriental, do lado ocidental de Jerusalém. Então, Jerusalém está ali dividida. O lado assim, ocidental, bairro judeu, o lado oriental, bairro árabe, aí tem bairro armênio, tem bairro católico, tem a igreja do Santo Sepulcro, ela é dividida por uns 4 entidades, ortodoxo, armênio, grego, é uma confusão. E a senha para entrar em tudo é Ronaldinho. A senha se o brasileiro for visitar em Israel, é bom levar a camisa do Brasil, vai com a camisa da seleção. Aí uma dica para você que vai visitar Israel, vá com a camisa da seleção brasileira, que você vai ser aceito em todos os lugares. Donald Trump, ele é o presidente hoje dos Estados Unidos, dito conservador, né? Ele é cristão. Sim. É um homem de pulso firme, tem cumprido aquelas promessas de campanha, até as mais polêmicas, né? Ele tem realizado. E pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece na internet, né? Nas próprias redes sociais dele, que ele utiliza muito, né? Contra essa fake news, você consegue, com todos esses atributos que nós damos para esse cara, eu e você, nós já conversamos, né? A gente gosta demais do que ele tem feito pelos Estados Unidos e no contexto mundial, mas você acha que tem como? Porque tem gente ainda que consegue associar, mas você, na sua própria opinião, sendo um pouco especulista aqui agora e um pouquinho tratando a teoria da conspiração para alguns aí, você acha que Donald Trump teria alguma coisa a ver, biblicamente falando, com a figura do anticristo? Não. A gente tem que entender, o brasileiro ele não é muito chegado a ler, ele não tem muita intimidade com história, né? E a gente tem que entender que as coisas não se movem em 1, 2, 3 anos. Os fatos históricos eles levam um tempo, né? Então eu creio que um dia vai existir, as nações vão se levantar e vão atacar Israel. Isso é fato, isso vai acontecer. Só que esse desgaste, essa imagem de Israel desgastada para a humanidade, hoje nós temos a ONU, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer gradualmente. E ele foi nada mais, nada menos que um dos starts desse desgaste para Israel. Então não vejo nenhuma ligação com o anticristo de jeito nenhum. Vejo que ele é só uma peça que começou a mexer os peões, dentro de um tabuleiro onde vai se cumprir as profecias bíblicas, esse campo apocalíptico, essa estrutura escatológica, as peças já estão armadas e ele é só um instrumento que está mexendo. A gente vai deixar aqui embaixo, né, no primeira descrição aqui do vídeo, todas as referências bíblicas, tá, do que a gente está falando, alguns livros também, né, como esse A Porta dos Leões, que o professor Thales Violante acabou mostrando aqui pra gente, né, e outros também, né, que vocês podem ver que tem bastante coisa, tem muita coisa para ser estudada. Se você gostou, curte esse vídeo aí. Nós vamos deixar as minhas redes sociais aqui embaixo também, as redes sociais do professor Thales, para você estar acompanhando. Se você tiver algum esclarecimento a fazer também, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente vai buscar responder. Pode deixar lá nas redes sociais do Thales também, tá beleza? Muito obrigado por você estar aqui conosco até agora e um abraço.
Deu demais, meu amigo. Sobe os créditos. Topzera na ladeira.